começa agora mais um Boi Forte. Hoje vamos falar de um programa que promove o melhoramento genético em rebanhos leiteiros. Como alcançar, então, níveis elevados de produção e qualidade. Meu entrevistado é Everardo Carvalho, que é o presidente da Alta Brasil. Obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente, viu? Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, ainda mais para falar de genética, para falar de reprodução, isso é muito bom. É isso aí. Vamos começar então, Everaldo, falando desse programa Mais Pecuária Brasil. O programa já está aí, tem uns 4 meses de estrada. Como ele está sendo recebido por prefeituras, essa parceria da Alta Brasil com as prefeituras e também com a Conafer? Esse é um programa extraordinário, eu diria. E até para dizer por que ele é extraordinário, eu vou dizer uma experiência que eu já tive há mais de 30 anos atrás. Um prefeito amigo meu me pediu que fizesse um projeto para inseminar vacas no município dele, que quase ninguém inseminava. E naquela época, em 10 municípios, e esse município era o oitavo em produção de leite. Então, fizemos o programa durante o período que ele foi prefeito, 4 anos, fomos inseminando vacas, e o outro prefeito não deu sequência no projeto. Mas a semente ficou plantada. O que aconteceu? De quase 60 criadores que inseminavam, 30 e tantos continuaram. E hoje esse município, que era o oitavo produtor de leite, é o maior de todos e muito à frente do segundo. Então, isso aí eu disse para simplesmente exemplificar. O que nós vamos fazer, a Conafer e a Alta, juntamente com estados e prefeituras, cada lugar de uma maneira, é levar essa tecnologia para o pequeno produtor. O que nós queremos é fazer com que esse produtor ele tenha sustentabilidade no seu negócio. E se ele não tiver uma boa genética, não adianta ele ter lá 10, 20, 30 vacas, ele não vai continuar no negócio, daqui a pouco ele sai. Então é um programa extraordinário, mas eu até diria mais, ele não é só para gado de leite, é para gado de corte também, ok? A ideia é que atenda, e aí vai depender de região, tanto o gado de corte quanto o gado de leite. Tá certo, então, nesses 4 meses aí, fala pra gente dos resultados que vocês estão obtendo nessa caminhada aí para levar o conhecimento dessa tecnologia para esses produtores, então, de leite, né, da pecuária de leite, da pecuária de corte. O que eu posso te dizer é o seguinte: nós ainda não temos nem animais nascidos, né, porque é muito pouco tempo, mas via diagnóstico de gestação através de ultrassom, nós já estamos aí com a média de 53% de prenhez, que é uma média bastante interessante, eu diria até muito boa. E agora nós vamos ter que aguardar esses animais começarem a nascer. E o mais interessante nisso, Simone, é o seguinte: na hora que esses animais começarem a nascer, com certeza os criadores vão criar muito melhor do que eles criavam antes. Na hora que se tornarem novilhas, também terão cuidados maiores e com certeza eles terão vacas muito melhores. E dentro desse programa da Conafer, Alta, aí esses entes que podem ser prefeitura, estados ou o que seja, existe também o processo que lá adiante nós vamos ajudar esse pessoal a criar melhor bezerro. A Alta tem um programa chamado Alta Cria, que ele é um programa extraordinário que hoje a gente pega dados de criação de bezerros no Brasil inteiro, com uma série de pesquisadores, professores de universidades, etc., que a gente consegue criar muito melhor os bezerros. Então, nós não só vamos criar animais de um potencial genético muito maior, mas vamos criá-los melhor. Ou seja, eles deverão parir melhor, deverão ter menos doença e, com certeza, vão produzir muito mais. O Everardo, fala para a gente então como é que vai ser na prática o trabalho de cada um, como é que vai ser, como é que está sendo então o envolvimento das prefeituras, dos estados, da Alta Brasil, aí juntamente com eles e também da Conafer. Bom, a questão é a seguinte: a Conafer é que faz o acordo com os diversos estados, prefeituras ou o que seja, tá certo? Então ela faz o acordo, a Alta produz o sêmen, entrega o sêmen onde a Conafer mandar que a gente entregue, conforme o lugar.
nós mandamos técnicos para treinar inseminadores ou não, aí vai depender. Pode ser um técnico da Conafé, pode ser um técnico da prefeitura ou do estado, e dependendo, se eles precisarem de treinamento, a Alta manda profissionais habilitados para treiná-los. Então, eles vão fazer as inseminações e depois vão fazer também o diagnóstico de gestação. Numa segunda etapa, como eu disse anteriormente, quando estiver chegando a hora desses bezerros nascerem, nós intervimos novamente para ajudá-los a criar melhor esses bezerros. Agora, nessa fase aí, nessa primeira fase, é importante, então, a presença desse técnico aí para fazer essa avaliação, para fazer essa inseminação, né, artificial, porque isso tudo é para viabilizar esse procedimento todo, não é mesmo? E antes até de inseminar, o técnico vai à fazenda, verifica o score corporal da fêmea, verifica se o ambiente é bom para poder fazer esse tipo de trabalho, porque se não for, não adianta fazer, porque não vai dar resultado. Então, o técnico vai antes, verifica tudo, verifica as fêmeas que tem lá, verifica o ambiente, verifica a alimentação. E aí, quando eu falo verificar a fêmea, principalmente verificar a score corporal. Após isso é que aí sim é feito o protocolo e depois a inseminação, que é sempre feita via IATF. E como é que está a participação? Quantos já foram cadastrados aí nesse programa? Você me apertou, tá bem? Primeiro que é um programa muito novo e ele está muito espraiado, sabe? Ele começou em Roraima, onde foi o primeiro local, depois ele desceu, ele foi para Pernambuco, ele voltou para Paraíba, veio para Minas Gerais, a semana passada já teve em Sergipe, a semana que vem tem em São Paulo. Então, não me aperta não que eu não tenho esse número. Isso está muito assim, vamos dizer, incipiente. Os números ainda não são grandiosos, mas a tentativa e o que se espera, a expectativa, é que tenhamos por volta de 100 mil prenheiros no espaço de 12 meses. Na verdade, quando a gente fala de melhoramento genético, ainda faltam conhecimento ainda desse pequeno, médio produtor, desse pecuarista? Bom, eu acho que falta tudo. Falta conhecimento, sem dúvida nenhuma, falta poder de investimento, também sem dúvida nenhuma, e queira ou não, a iniciativa privada fazer isso é extremamente complicado. Você imagina, você tem um pequeno criador a 50 quilômetros de distância, ele tem 10 vacas. Então, você vai lá para convencê-lo a inseminar essas 10 vacas, o investimento para essas 10 vacas acaba sendo alto e até para quem vai fazer essa venda não é compensador. Então, um programa como esse, que está sendo feito via prefeituras e estados, Conafé e Alta, ele é a salvação desse negócio, porque eles vão primeiro ter a sustentabilidade para depois pagar. Os primeiros 3 ou 4 anos eles recebem tudo de graça, inclusive a mão de obra, não é só sêmen, hormônio, não, mão de obra também. Então, nós vamos criar a sustentabilidade e depois deles estarem sustentáveis, aí sim eles começam a andar com as próprias pernas. E quando fala de custos, isso chega a assustar esse pequeno produtor, esse médio produtor ou não? Bom, eu diria assim, se ele resolver comprar um bom touro para colocar nas suas vacas, o custo é muito mais baixo. O problema é que ele não compra um bom touro para colocar nas suas vacas, acaba que ele pega um bezerro macho lá da sua própria fazenda ou um machinho de um vizinho que tem um pouco mais de gado e usa nas vacas dele. E é exatamente por isso é que não se sustenta, porque ele não tem um futuro promissor. E aí é um pouco difícil, né? E ele tem que ter, é esse conhecimento que ele tem que ter então, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, porque eu preciso entender o seguinte: primeiro, que genética sozinha não resolve nada para ninguém. Agora, se tem uma boa genética, se tem uma boa alimentação, se tem um bom cuidado sanitário, um conforto animal, etc., é um conjunto de coisas que vai fazer com que ele dê um passo à frente, um passo importante. Agora, sem a genética também não adianta ele ter nada disso, alimentação, cuidado sanitário, conforto. Se ele não tem uma boa genética, ele não tem como responder a isso que está sendo dado além da genética para ele. Everardo, o programa tem
exigências, não é mesmo? O que o produtor, então, precisa fazer para poder participar do programa? Bom, é o que eu te disse, o técnico vai à fazenda dele, vai verificar a questão de alimentação do rebanho dele, se ele tem um local minimamente adequado para fazer essa inseminação. Você precisa entender o seguinte: não se pode fazer uma inseminação a céu aberto, tomando sol, porque o raio solar mata o espermatozoide, tá certo? Então, são coisas mínimas, as exigências não são muitas, em hipótese alguma, mas essas coisas mínimas são necessárias. Everardo, então fala para gente aqui quais os fatores genéticos que são observados nesse animal. Bom, aí vai depender. Nós falamos que tem animais de leite, animais de corte, etc. A primeira coisa que a gente tem que olhar é a realidade daquele criador. Se aquele criador tem condição de criar um animal de raça europeia, que é um pouco mais exigente, nós vamos oferecer para ele essa raça europeia. Se não tem, se ele não tem tanto conforto animal a ser dado para esses animais, nós aí vamos oferecer, quem sabe o gileiteiro, quem sabe o girolando, que são raças que a gente diz, entre aspas, raças brasileiras, mas raças excepcionais e que são, queira ou não, muito mais resistentes ao nosso clima, que é o clima tropical. Então, vai depender muito da realidade dele e também até do mercado consumidor que vai comprar dele. Então, não adianta nós queremos fazer um animal muito exigente, um animal, por exemplo, bastante holandês, se ele não tem a condição de conforto, quem sabe de sombras e etc., para criar esse animal. Aí nós vamos oferecer um animal mais rústico. Então, depende muito do que ele tem e também para onde ele vai fornecer o produto que vai vir desse acasalamento. Então, a baixa produtividade desse animal é uma consequência, então, dessa genética do animal? Olha, com certeza a genética é primordial, mas eu repito, ela sozinha não resolve o problema, porque a genética nós temos que escolher a genética adequada para a realidade daquele criador, e aquele criador tem que dar um algo mais simplesmente essa genética. Como eu disse, aí vem conforto animal, alimentação, cuidados sanitários e etc. E essa combinação toda aí que você falou que pode melhorar o rebanho, tanto do rebanho de leite, rebanho de corte, o produtor ele acaba absorvendo então essa importância para o melhoramento da produção, da produtividade, da qualidade do rebanho dele? Com certeza, mas com certeza mesmo ele adquire isso. Até porque, como eu disse, na hora que começa a nascer os bezerros, que nasce um bezerro mais bonito do que ele estava acostumado a ver, ali ele já começa a cuidar melhor desse animal. Esse animal começa a crescer, melhor cuidado. Olha, ele já nasceu mais bonito, ele já foi melhor criado, ele vai ficando mais bonito ainda. Quando chega na idade de prenhez, etc., ele vai cuidar melhor ainda. E cada dia que ele gosta mais daquele animal, ele cuida melhor daquele animal. Com certeza traz isso. E até a gestão dele passa a ser uma gestão muito melhor a nível de alimentação, conforto e etc. E como é que você avalia hoje o melhoramento genético no Brasil todo? Olha, nós estamos melhorando absurdamente. Eu posso te passar alguns dados, por exemplo, a inseminação artificial nos últimos 4 anos ela cresceu incríveis 112%. Isso é um número louco. Em somente 4 anos houve esse crescimento extraordinário. Existem algumas outras coisas. Se você pegar o que o Brasil cresceu de produtividade nos últimos 32 anos, nós crescemos 110% na produção de carne e usando 16% menos área. Entendeu? Isso só é possível por causa desse melhoramento genético. Então, da mesma maneira que a inseminação, se nós crescemos 110% em 32 anos, após um crescimento da inseminação como esse havido agora, de 112% em 4 anos, com certeza nós daremos um salto incrível na produção de carne e também de leite nesses próximos anos. E ajuda, acaba ajudando tudo.
é um cenário todo que é muito complexo e que uma coisa vai dependendo da outra e ajuda também lá na ponta final, nos embarques, não é mesmo? Para a gente fortalecer cada vez mais as parcerias do Brasil com a China, buscar novas fronteiras, né? Com a Rússia, por exemplo, ou seja, a genética ela acaba ajudando na hora da venda, da gente levar o nosso produto para o exterior, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma, até porque nós vamos produzir, no caso específico da carne, nós vamos produzir animais muito mais precoces. Animais muito mais precoces têm a carne muito melhor, é uma carne muito superior. E com certeza nós passamos a ter um produto na prateleira de cima para poder exportar. E é tudo que os países querem, importar uma carne de ótima qualidade. Essa inseminação, esse trabalho todo que está sendo feito, nós estamos produzindo carne de melhor qualidade, com animais que morrem mais jovens, ou seja, nós aumentamos a capacidade de suporte das pastagens e, em contrapartida, também nós gastamos menos área para produzir mais e melhor. E animais mais precoces, aí como você está falando, é uma exigência aí que a gente vê, não é mesmo? A China faz essa exigência, né, do boi padrão China. Cada vez mais a gente vê os mercados tendo esse cuidado, essa exigência na hora de comprar um produto brasileiro, não é, Gerardo? A realidade é, em qualquer área hoje que você atue, as margens estão diminuindo. Então você tem que usar mais tecnologia, usar melhores tecnologias, analisar adequadamente o que o mercado está exigindo de você e produzir isso. E no caso aqui que nós estamos dizendo da carne, é exatamente isso. Nós precisamos de animais precoces, nós precisamos de animais não só que morram mais cedo, no caso dos machos, e fêmeas também que reproduzam mais cedo. E nós temos que lembrar de uma coisa: no caso do bovino, no caso da inseminação, isso é perene, porque ao contrário da semente, você usa uma semente melhorada, o ano que vem ela já não vale nada, porque ela já foi embora. No caso da inseminação, ela vale muito. E as fêmeas que ficam no rebanho, elas são muito melhores e darão animais muito melhores também. Então, a inseminação ainda tem isso. Ela produz um macho que vai morrer mais cedo e que vai fornecer uma carne de muito melhor qualidade, e a fêmea que vai ficar no rebanho, ela vai reproduzir animais excepcionais em relação aos anteriores. E também uma outra dúvida aí é em relação às doenças. Como a genética ela melhora, ela acaba prevenindo lá no futuro, né, dessas raças adquirirem doenças, as vacas, por exemplo, a mastite, enfim, como você avalia essa melhora em relação a essas doenças? Entenda bem, hoje já existem N provas que são feitas com esses animais para ver o nível de transmissão dessas doenças para suas filhas. Aliás, não é nem de transmissão da doença, é de o tanto ela é ou não resistente a essas doenças. E, evidentemente, usam-se touros que produzem isso, animais que dão outros animais que não terão essas doenças ou terão muito menos. Então, isso é exatamente o que a prova nos traz, dados para que a gente tome a melhor decisão possível de acordo com as nossas necessidades. E quais as raças geneticamente modificadas que deram certo e estão dando certo? Bom, eu diria assim, tem N raças boas, não existe a raça ideal, mas existem as raças que têm maiores volumes de animais, então, com certeza, a seleção delas acaba sendo mais fácil pelo o número muito alto de animais. Então, você pega hoje no corte no Brasil, você tem o Nelore, você tem o Angus, esses animais têm números muito maiores. E, aliás, não é só no Brasil, o Angus também fora do Brasil. Então, o nível de seleção deles acaba sendo superior. Isso não quer dizer que eles sejam melhores ou piores, é simplesmente porque tem mais animais, tem mais selecionadores, então você tem mais informações para poder tomar as suas decisões. No caso do leite, especialmente o holandês, o Jersey, gileiteiro, girolando, tem volumes muito grandes de animais também,
e tem também muitos dados vindo das provas deles. Então, te dá mais segurança para trabalhar com eles. Isso não quer dizer, repito, que sejam melhores ou piores que outras raças, mas tem um número de informações bastante superior. É verdade, aquele produtor que está querendo investir, a gente pode ter uma média em relação aos custos para quando ele for iniciar aí a fazer o melhoramento genético na sua propriedade? Olha, é muito difícil essa pergunta, porque Uma ela é média, mais ou difícil. menos. Não, porque ela é difícil. Vai muito do local, do ambiente onde ele está. Nós temos regiões com terras mais caras, mais baratas. Vai muito da raça que ele escolher. Ele quer criar comercialmente é uma coisa, ele quer ser um selecionador também é outra coisa. São investimentos completamente distintos. Então, é difícil te dar essa resposta. Se a gente pegar uma coisa específica, e eu nem sei muito assim informações a esse respeito, mas eu te digo de qualquer maneira, em qualquer situação, é muito difícil falar assim de bate-pronto. Agora, em relação ao programa, eu estava lendo aqui, uma outra exigência seriam os módulos fiscais. Quanto que tem que ter uma propriedade, então, aí para poder participar do programa? Olha, módulos fiscais, cada estado tem um, cada município também tem um. Então, eu não sei te dizer. Isso é o pessoal da Conafer, que é como eu te disse no início. Quem faz o acordo com a prefeitura e o governo do estado é a Conafer. Esse é um dado que eu não tenho. Até foi ótimo você ter perguntado, que eu quero ter, vou procurar saber. E uma avaliação sua aí nesses primeiros 4 meses do programa, qual a expectativa, então, até o final do ano, para o ano que vem? Como é que vai ser essa caminhada de vocês para galgar cada vez mais, chamar cada vez mais produtores a participar do programa? O que eu vejo assim, está muito no início, está indo muito bem, sem dúvida nenhuma, agora no início. A procura pelo programa através das prefeituras está crescendo absurdamente, mas nós estamos no processo de aprendizado, então nós agora vamos começar a medir, inclusive, os resultados de cada criador, porque existirão outros passos adiante. Daqui 1 ano, 2 anos, provavelmente a gente começa a trabalhar com semi-sexado, ou logo depois a gente pode ser que a gente trabalhe também com embriões, mas primeiro nós vamos ter que ver quais criadores estão se adaptando mais às necessidades do programa. São esses aqui. Então, esse eu posso levar, por exemplo, um semi-sexado para alguns animais dele. E no futuro poderemos levar também embriões. Quer dizer, agora, o que eu posso te falar é que a nossa expectativa é que no prazo de 12 meses a gente tenha prenha aí no Brasil todo por volta de 100 mil fêmeas. E você já tem um feedback desses criadores aí em relação à participação deles no programa? Bom, muito novo ainda, né? Como eu disse, o primeiro processo foi foi em Roraima. A gente tem depoimento de alguns criadores que estão extremamente satisfeitos, mas eu acho que o nível de satisfação deles real vai ser na hora que os animais caírem no chão. Aí a coisa vai mudar realmente e eles vão ficar maravilhados, eu não tenho dúvida disso. Tá certo. Vamos para finalizar aqui. Gostaria que você falasse um pouco da Alta Brasil, a participação dela nesse mercado aí, a importância, então, de garantir cada vez mais o melhoramento genético para muitas raças aqui no Brasil. E como a gente estava falando aqui, que vai lá na ponta final para chegar até a gôndola do supermercado, essa carne de qualidade que o consumidor exige também em relação à sustentabilidade, à rastreabilidade. Fala um pouco mais para a gente. Bom, primeiro falar um pouquinho da Alta. A Alta é uma empresa, é uma multinacional. Ela faz parte de um grupo que é o maior grupo de genética bovina do mundo. E no Brasil também nós somos a maior empresa. Basta dizer que nós temos aí 1/3 do mercado brasileiro, não só na venda de sêmen, mas também na produção de sêmen. Nós produzimos, acabou de sair o resultado das BIA ontem à noite. Então, nós somos responsáveis por 1/3 de todo o sêmen vendido no Brasil. Nós somos responsáveis por mais de 1/3 de todo o sêmen produzido também no Brasil. E, para nossa alegria, nós somos responsáveis também por 1/3 de todo o sêmen exportado pelo Brasil. Então, é uma empresa realmente importante dentro do mercado.
temos competidores bastante interessantes, competidores bons, mas a gente tem conseguido manter essa liderança. E por quê? Porque nós procuramos entender o negócio do nosso criador, do nosso cliente, e junto com ele definir onde ele quer chegar e achar aí sim o melhor animal, a melhor raça ou até individualmente o animal para ele acasalar com as suas fêmeas. E isso nós temos uma série de programas que foram criados e adaptados para o Brasil. Alguns nós criamos aqui, outros nós trouxemos de fora e adaptamos às nossas realidades e passamos a ter todo esse mercado na nossa mão. Isso é muito interessante, é uma concorrência muito saudável, muito boa, mas já tem aí uns 5 ou 6 anos que nós temos esse 1/3 de mercado. O mercado esse ano cresceu excepcionais números, cresceu 18%, nós crescemos 20%, quer dizer, mantivemos a nossa posição, e o criador brasileiro está vendo a importância dessa tecnologia para que ele continue no negócio, né? E a Alta está aí para ajudá-los com a série de programas, de técnicos de altíssima qualidade. A nossa equipe é muito bem treinada, é, fazer o que realmente precisa ser feito para ajudar o nosso cliente. Tá certo então, Everardo, infelizmente o nosso tempo já esgotou aqui, mas eu quero Ah, mas agradecer muito. dó, estava tão bom. Vamos deixar para uma próxima, então. Você já está convidado aqui para um outro assunto aqui, para falar no final do ano, fazendo um balanço aí do programa. Everardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Boi Forte, tá? E até uma próxima oportunidade. Tá ótimo, foi um prazer enorme. Como eu disse, estava muito agradável. Tá bom, obrigada. Um abraço a todos. E obrigada pela sua audiência. E este foi o Boi Forte desta semana. Continue aqui no AgroMais, o canal da Agroinformação 24 horas. E até um próximo Boi Forte. Tchau, tchau.